Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de controles de gestão. Eu sou a professora Dora e hoje eu trouxe para vocês mais um exemplo de controles de gestão que irão auxiliar a administração do negócio de vocês, beleza? E hoje o exemplo de controle é a questão do controle de funcionários ainda, né? O cadastro, a frequência e as horas extras. Por que é tão importante, né? Esse cadastro, né, esse controle ali, vai permitir que o gestor tenha acesso às informações que necessitar com maior rapidez. Né? Além disso, a empresa tem mais segurança e rapidez ao enviar as informações que os órgãos governamentais necessitam. Então, questão pessoal de funcionários realmente é algo bem burocrático e que a gente tem que tomar muita atenção. São muitas informações que precisa, né? Sempre a gente está precisando de alguma informação. Tem a questão dos órgãos governamentais. Então, por isso, a gente precisa ter esse cadastro de funcionários bem certinho, bem atualizado, todos os dados deles, né? Para que quando a gente precise, a gente consiga encontrar de uma forma rápida. Então, na hora de pensar como será feito a frequência, né, pessoal? A questão da frequência tem que cuidar muito, muito mesmo, pessoal. Porque entrando aqui em conteúdos já da disciplina de gestão de pessoas, né, a gente tem que realmente, quando se trata de pessoas, ter uma gestão cuidadosa e ser muito justo, né, com essas pessoas. Porque a gente pode estar atuando aqui em questões de motivação e desmotivação, né? Assim como a empresa, ela cobra resultados do funcionário, assim a empresa precisa entregar algo para o funcionário, né? Uma relação de troca, a gente vai ver isso muito claramente na disciplina de gestão de pessoas. Então, assim como a empresa, né, precisa cobrar resultados, ela precisa entregar algo, né? Precisa entregar resultados para esse funcionário. E aqui, né, vamos tratar especificamente mais a questão salarial, né? Não é só isso, a gente vai ver que tem muito mais coisa além disso nessa relação de troca. Mas falando aqui, o controle de jornada precisa ter uma apuração bem séria e certinha. Porque pensem comigo, né, o quanto que injusto que é às vezes você errar ali a apuração, apurar horas a menos e pagar menos para o funcionário do que de fato ele trabalhou. Então é algo bem sério mesmo. É que tem a questão, né, das leis trabalhistas, precisa levar tudo muito certinho, né, pessoal? Porque realmente é algo bem cobrado, assim, né, pela legislação. Para vocês terem noção do quanto que tem essa importância e essa prioridade, se uma empresa ela decreta falência, tem uma ordem lá de quitação de débitos, né, de quitação do que ela está devendo de fato. E a primeira conta que ela precisa pagar, né, indescritivelmente é os débitos trabalhistas, né, o que ela precisa pagar ali de funcionário. Sempre o funcionário, né, precisa receber primeiro. E a gente realmente precisa ser muito ético e ter muita responsabilidade. Por quê? Né? Não é muito. A pessoa ela depende do seu sustento, né? Daquele salário, né? Da questão do seu trabalho. A gente vive em uma sociedade capitalista movida pelo capital monetário. Então, cada pessoa precisa ali para se manter, para garantir as suas necessidades básicas. E muitas vezes também, né? Tem a questão familiar, né? Afeta a questão familiar, às vezes banca mais pessoas. Então, a gente tem que ter realmente uma responsabilidade muito ética com esse quesito dos funcionários. Né? Então, para escolher, né, esse controle da frequência, a gente tem que analisar a questão do número de funcionários e dos recursos que a empresa dispõe para gastar com esse procedimento. Então, aqui, né, existem algumas formas de a gente fazer esse controle. E eu vou trazer alguns exemplos que vocês podem utilizar para fazer esse controle de jornada. Aí parte do estudo de vocês de entender, né, o que de fato será mais útil, está mais engrenado com as necessidades e as condições da empresa. Então temos o livro Ponto, né, que não é tão usual assim, né, uma forma mais antiga e barata de controle, porém tem algumas limitações, né? Temos o risco de rasuras, errar o preenchimento,
né? Então, entramos naquele caso, às vezes, de errar o preenchimento, daí a pagar incorretamente, ou pagar menos, né, dando prejuízo para o funcionário, desmotivação, ou pagar mais, dando prejuízo para a empresa, e também errar na hora de contar, né, que você vai ter que somar aqui tudo na calculadora, item por item, então é bem mais demorado também, né, e tem esse risco da gente cometer erros, então ele é pouco utilizado. Temos também, né, o relógio de ponto eletrônico, que é o mais seguro, né, também permite o registro por meio de crachá, biometria e senha. É bastante disseminado em empresas com um número grande de funcionários, né, porque é um investimento maior também. E a biometria, né, é uma das formas mais seguras que tem para registrar o ponto, porque permite, né, que só aquele funcionário realmente registre o ponto, né? Não existe a possibilidade dele registrar no lugar de outra pessoa. Às vezes acontece em empresa grande, né? Infelizmente, passar o crachá ali para outro funcionário. E temos também o controle de ponto online ou controle de ponto alternativo, né? Nesse caso, não tem um relógio físico, porém um software que permite o registro por meios eletrônicos ali, né? O computador, notebook e o celular. Então, uma forma prática também. E eu não trouxe o exemplo aqui, mas também, né, podemos fazer o controle em Excel, né? Também é uma maneira prática de a gente fazer os cálculos depois. E qual que é a importância, né, de ter esse controle? Vamos ver algumas questões. O atendimento às leis trabalhistas, né, como eu já mencionei, para evitar processos trabalhistas, que é muito importante. Melhora o gerenciamento de atrasos e faltas dos funcionários, né, que podem implicar em perda de produtividade. Se não tem esse controle, você não tem como saber, né, se o funcionário está cumprindo o horário certinho ou não. Evitar a ocorrência de pagamentos indevidos, né, ou erros também de pagar menos, né, para a pessoa. O controle e acompanhamento das horas extras, né? Com isso pode-se identificar excessos que levam ao aumento de gastos para a empresa, as horas trabalhadas sem necessidade. Às vezes, né, o funcionário quer aumentar o salário, acaba fazendo horas sem de fato necessitar. Tem que ter esse controle também. E também, né, pessoal, a observação da questão das horas extras excessivas, que pode estar indicando a contratação, né, a necessidade de contratar mais pessoas, que o custo da hora é menor, né? O custo da hora extra, ela é mais cara. Beleza, pessoal? Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a próxima aula.